Graça e paz, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro, para continuarmos o nosso conteúdo, onde estamos no capítulo que fala sobre as grandes navegações marítimas europeias, onde vai acontecer todo aquele processo de descoberta de novas terras. Nós vimos na aula anterior o contexto da época, falamos sobre a posição dos reis, a influência da burguesia, a chegada dos instrumentos, falamos sobre o medo do desconhecido, mas por tanta necessidade eles se lançaram em alto mar. Falamos sobre o impedimento do turco otomano quando tomaram o Império Bizantino, quando derrubaram a cidade de Constantinopla. Então, tudo isso acabou levando ao processo de navegação. E hoje nós vamos continuar a compreensão desse fenômeno, deste grande evento histórico para a história da humanidade, porque sabemos que a partir daí é que vai ter o grande contato entre os continentes do mundo. A Europa vai ter um grande contato com a Ásia, que era um contato ínfimo anteriormente. Também vai poder conhecer as novas regiões africanas, até então desconhecidas, e obviamente a América, que até então era inexistente na compreensão, no conhecimento do povo daquela época. Então, vamos agora continuar com o nosso tema 2, que vai falar sobre as viagens marítimas portuguesas. Então, eu queria que você abrisse o seu livro, acompanhe aí a partir do tema 2. Nós vamos fazer agora uma leitura explanativa, tá bom? Como a gente costumeiramente faz em sala de aula muitas vezes. Então, você vai, nesse primeiro momento, ler a primeira página, 79, e em seguida nós vamos então fazer o comentário. Então, nessa primeira página do pioneirismo ibérico, sabemos que aquela região da ponta da Europa é chamada de Península Ibérica. Você vai poder ver que aquela ponta da Europa, onde está localizado Portugal e Espanha, ela foi ocupada durante muito tempo pelos muçulmanos. Os muçulmanos habitaram lá desde o século VIII. Nós já estamos, gente, chegando aí ao século XIV. E Portugal, que se lançou durante esse período a uma guerra chamada Guerra de Reconquista. Não somente Portugal, claro, a Espanha também, mas agora vamos falar só de Portugal. Aquela região anteriormente era apenas um feudo, a gente falou isso no capítulo 1. Porém, o que é que conta aqui? A Guerra de Reconquista está dentro desse contexto que vai levar Portugal às grandes navegações. Por quê? Porque a Guerra de Reconquista, que foi travada contra os muçulmanos que habitavam aquela região, mas os muçulmanos ficaram lá durante séculos. E eles trouxeram então seus costumes, o seu conhecimento. E muitas técnicas e muitos objetos muçulmanos adentraram na cultura portuguesa. E essa página está falando justamente disso, sobre a troca, o intercâmbio cultural, o intercâmbio intelectual que houve entre os lusos e os mouros, como eram chamados. Então, nós vamos compreender que os muçulmanos, eles vão diretamente influenciar a cultura lusa, e nós vamos ver lá na frente, quando justamente chegarem as bússolas que virão do Oriente através dos muçulmanos que vão chegar em Portugal. Ou seja, Portugal vai ter um conhecimento antecipado desses instrumentos, como o próprio astrolábio. Então isso vai facilitar com que ela se lance em mares. Tá? Vamos agora para a segunda página, a página 80. Vira aí. Ok, nessa segunda página nós vemos aí o subtítulo Portugal conquista os mares. Agora sim nós vamos ver a razão porque Portugal foi pioneira nas navegações. Gente, pioneirismo é quando alguém se lança à frente, quando há uma primeira conquista, ou seja, ninguém antes tinha conseguido fazer aquilo. Ou seja, Portugal é pioneira, por quê? Porque ela vai se lançar no mar antes de todos. E não somente antes de todos, ela vai ter grandes conquistas antes de todos. Então, o pioneirismo português nas navegações, ou seja, esse lançar-se à frente, vai acontecer por algumas razões. A primeira grande razão é justamente a localização geográfica. Gente, Portugal é um país muito pequeno, fica na costa. Ou seja, a população
costumeiramente já navegava. A atividade pesqueira, né, era comum naquela sociedade. Então, o estar no mar, o construir embarcações, já era algo da própria cultura daquele povo. Então, a localização geográfica também facilitava. Por quê? Se você vê isso no mapa, todos os países europeus, para eles poderem se lançar para a África, teriam que passar por onde Portugal está hoje. Compreende? A viagem de Portugal para os outros locais era muito mais perto, porque tinha que fazer a circunnavegação da África. Essa era a ideia original, né? Então, qualquer país, se a Inglaterra fosse navegar, ela tinha que passar por Portugal obrigatoriamente. Se a França fosse navegar, passava por Portugal obrigatoriamente. Se a Itália fosse navegar, ela tinha que sair do Mediterrâneo e passar por Portugal para poder lançar-se na costa africana. Ou seja, a localização portuguesa ela era extremamente favorável. Uma outra característica desse pioneirismo, né, que favoreceu, foi a centralização monárquica que aconteceu cedo. Já estudamos isso, capítulo 1, já está matada a charada. Portugal tornou-se um reino centralizado muito antes, né? É um dos primeiros. Né? Desde o século XII, as grandes decisões partiam já do monarca. Isso facilita as coisas, né? Diminui a burocracia. Então o monarca ele vai dar grande apoio a essas viagens marítimas. Além de tudo, nós temos aí em Portugal, no século XIV, a formação da dinastia de Avis, que vai governar Portugal durante esse período. Uma outra característica é justamente as instaurações de feitorias. Portugal, ela, por exemplo, saiu e tomou um território, onde atualmente é Marrocos, mas na época é chamado de Ceuta. E ela estabeleceu feitorias. O que eram feitorias? Eram locais com pequenos fortes, tá? Que serviam ali para reabastecer os navios, também para a troca de mercadorias, a compra de mercadorias daquela região. Então, a África vai ficar cheia de feitorias portuguesas. Isso vai facilitar bastante. Por quê? Porque ela pode fazer viagens longas quanto quiser, porque ela sempre vai ter locais para parar. Uma outra coisa que vai contribuir com o pioneirismo português é a Escola de Sagres. Olha só, a Escola de Sagres era uma escola de navegação. Não pense escola no sentido de hoje, com prédio, cadeira, quadro, não. Escola é apenas um modo de dizer que um grupo de pessoas se reuniam. Então eles não tinham um local fixo. Poderia ser na biblioteca, poderia ser numa praça, poderia ser na casa de alguém. O importante é, a Escola de Sagres, ela reunia grandes estudiosos que desenvolveram dentro dessa escola o quê? Cartografia. Justamente adaptaram a bússola, melhoraram, né, os instrumentos. Eles vão justamente ser os responsáveis pela criação das caravelas. As caravelas serão criadas no século XV. E lá, né, essas embarcações mais leves tornarão as viagens mais rápidas. E isso é fruto da Escola de Sagres. Então veja como é importante. Essa página é extremamente importante para compreendermos esse lançar-se de Portugal no mar. Vamos agora para a terceira página, a página 81. Dá uma lida e aí depois volta. Ok, então na página 81 nós temos o subtítulo Navegando em direção às Índias. O que é que essa página traz para nós? Presta atenção. Primeiro, ela começa a falar de que Portugal ela se lançou às Índias. Lembra que a gente já falou anteriormente, o interesse das especiarias. Era uma grande necessidade naquela época. E claro, a burguesia almejando o seu lucro exacerbado, então não iria perder a oportunidade de financiar e lançar-se nesse empreendimento. Ora, as especiarias então vinham das Índias. Claro, o termo Índia naquela época era um termo genérico, tá? Não quer dizer que seja do país Índia que nós falamos hoje. As Índias eram aquilo que nós chamamos de Ásia hoje, tá? Então, se a especiaria vinha, por exemplo, da região do Iraque, era das Índias. Vinha da região do Irã, era das Índias. Se vinha da Índia, se vinha da China, eles veio das Índias. Era um termo genérico para a época. Ok. Então, no século XV, o rei Dom João II, ele então, já com toda essa preparação anterior que Portugal já tinha, ele então lança o Bartolomeu Dias, um grande navegador, Bartolomeu Dias experiente, para tentar contornar a África. Até o ano de 1487, você vê isso no livro, está aí no terceiro parágrafo, Portugal ainda não tinha conseguido chegar às Índias. Então, Dom João II ele envia Bartolomeu para quê? Para chegar, para contornar
para contornar o sul da África, lá onde hoje é a África do Sul. Lá naquela ponta do mapa, se você prestar atenção, era chamado de Cabo das Tormentas na época. Porque muitas tentativas portuguesas de tentar ultrapassar aquele cabo aconteceram e não foi possível, porque é uma região extremamente perigosa. O vento é muito forte, ali tem muitos recifes, quando a maré está baixa, né, os navios tocam e ali eles vão afundar com toda certeza. Claro, hoje nós temos total compreensão do local e os navios sabem muito bem por onde ir, mas na época não, estávamos tentando ultrapassar. O que é que vai acontecer? Os nossos amigos não vão conseguir. Serão inúmeras tentativas, gente, dezenas de tentativas, até que o Bartolomeu Dias consegue. Nesta viagem, especialmente, o Bartolomeu Dias consegue ultrapassar o Cabo das Tormentas e, quando ele ultrapassa, né, ele então consegue encontrar o caminho certo de passar sem tocar nos recifes, sem sofrer ação tão forte do vento, e aí ele volta para Portugal. E aí o Cabo das Tormentas vai ter o nome trocado, vai chamar-se Cabo da Boa Esperança, como é chamado até hoje, né, lá na África do Sul. Então, Cabo da Boa Esperança foi ultrapassado pelo Bartolomeu Dias, e quando ele volta para Portugal, trazendo agora sim o conhecimento de como fazer a travessia, e aí o rei vai então mandar o navegador Vasco da Gama. É isso mesmo, não é o time, tá? Apesar que a bandeira, aquela cruz, é a cruz que se usava nas velas dos navios, tá? Então, o grande navegador Vasco da Gama, ele então vai, porque Vasco da Gama era um grande nobre, então ele vai com Bartolomeu Dias, faz a viagem, ultrapassa o Cabo da Boa Esperança, e aí eles conseguem sim chegar às Índias. Então Vasco da Gama pela primeira vez será o primeiro navegador europeu a chegar às Índias. Veja que Portugal, de fato, conseguiu sair na frente. Então vamos agora para a próxima página, que é a página 82. Lê e aí volta para a explicação. Ok, voltamos então para a última página desse tema, que é a página 82, que tem o subtítulo Os Portugueses Chegam ao Brasil. Gente, olha o que essa página vai trazer para nós. Portugal, então, agora que conhece o caminho para as Índias, então vai continuar os seus empreendimentos e vai lançar-se por pioneira. Um grande navegador que será mandado, enviado para chegar às Índias, é o Pedro Álvares Cabral. Cabral era nobre, família extremamente influente, um grande navegador reconhecido naquela época, e o rei, então, envia Cabral, isso nós estamos no ano de 1500, ok? Então, ele sai de Lisboa, você acompanha aí no texto que você leu, ele saiu em 1500 e ele então vem navegando para as Índias. Porém, no meio do caminho aconteceu algo. Agora eu vou entrar curiosidade, que não está no livro. Ora, gente, há muita discussão ainda hoje, tá? Sempre se contou que Cabral chegou aqui sem querer. Gente, com aquilo que eu estou explicando a vocês, eu quero dizer que seria impossível. Até porque Bartolomeu Dias e Vasco da Gama já tinham feito o caminho anteriormente. Ou seja, era impossível eles terem se perdido. Alguns dizem então, não, mas Portugal não sabia que havia terras aqui. Nós estamos em 1500. Então existe essa interrogação. Por quê? Porque a Espanha encontrou a América 8 anos antes, em 1492. Como então? Sabia que havia terras então aqui no oeste, né? Agora, eles sabiam que haveria nesta posição, neste lugar? Talvez não. É improvável nós termos hoje a compreensão total daquele empreendimento de Cabral. Mas alguns dizem que não, ele vinha navegando e aí ele acabou se desviando um pouco da rota, porque o Atlântico, né, ele é bastante difícil de navegar, ele precisou se desviar um pouco para poder fugir dos movimentos das águas, enfim, e mais ou menos uma região do Atlântico ele viu, dizem que ele viu alguns pássaros, que ele viu um pedaço de madeira boiando na água, quer dizer, ele imaginou, estamos próximos da Terra, e aí ele continuou desviando o caminho para dar uma parada. E aí teria chegado aqui no Brasil, no caso na Bahia, tá? Ora, foi assim? Voltamos a dizer, é estudo. Tudo isso está em discussão. Existem as hipóteses mais claras, outras nem tanto, mas aquela de o foi sem querer, basicamente já foi derrubado, né? Não consideramos mais isso, tá?
É quase que certo, sim, Portugal já sabia que haviam terras para o lado de cá e que poderia, sim, encontrá-las e dominá-las. Também, alguns defendem que o Tratado de Tordesilhas, assinado 6 anos antes, em 1494, que dividia o mar, né, o Tratado de Tordesilhas dividiu ali aquela terra que hoje é o Brasil. Ora, como é que 6 anos antes Portugal teria dividido terras que não sabia que existia? Então essa também é uma outra interrogação. Então imaginemos, ele não sabia que havia terras, então ele se lançou para tentar encontrar alguma coisa do lado de cá. E conseguiu. Então, as discussões são inúmeras, né? Mas nós entendemos sim, o sem querer já foi derrubado. Agora, a real intenção é que ainda, né, nós não temos uma definição. Então, o Brasil foi descoberto, por assim dizer, naquela visão europeia, né, no dia 22 de abril de 1500. Essa é a data da chegada do europeu no território brasileiro. Tá? No início, Cabral pensou que era uma ilha, então ele chamou de Ilha de Veracruz. Posteriormente, né, passando os dias, ele foi navegando para poder confirmar isso e ele percebeu que não era uma ilha. Então ele passou a chamar de Terra de Santa Cruz. Né? Por que Vera Cruz, Santa Cruz? Né? Vera Cruz, ou seja, a cruz verdadeira. A Santa Cruz, né? São referências religiosas, sim. Cabral fazia parte de uma ordem religiosa, né? Ele era de um grupo religioso, por isso a cruz, né, nas caravelas. Tá? Cabral ele realizou, né, a primeira missa, né, no dia seguinte, a chegada foi dia 22, dia 23 teve a primeira missa aqui no Brasil, né, realizada ali na praia mesmo. Tá? Por isso que os nomes têm essas referências. Tá? Mas claro, pouco tempo depois já vai começar a ser chamado de Brasil. Tá? Então olha só, naquele primeiro momento o texto continua dizendo de que Portugal não teve tanto interesse em colonizar essa terra. Isso é constatado, de fato, porque Cabral ficou pouquíssimos dias aqui no território. Né? Ele não estabeleceu nenhuma feitoria. Enfim, chegou, confirmou que haviam terras e continuou a viagem. Ele vai ao caminho das Índias. Ele vai até as Índias, vai lá fazer negócios, depois volta para Portugal. Outros navegadores que virão aqui até o Brasil para continuar as expedições e conhecer de fato o território. Tá? Então, Cabral de fato foi só aquele que confirmou a existência das terras. O texto continua afirmando de que até mesmo lá na Ásia, Portugal conquistou colônias. Né? Então nós temos aí, olha só, Goa, Cantão, Ilhas Molucas, Macau, o próprio Japão, Portugal conseguiu chegar lá. Então veja, as navegações naquele período, gente, foram fantásticas. Né? Veja aí que até 1570 inúmeras descobertas foram feitas. E é que ainda vai vir mais à frente, né? A própria Oceania ainda não será conhecida. Então nós terminamos o nosso tema 2, tá bom? Então, aqui está a compreensão do texto. Então, minha indicação para você é isso. Releia o texto, tá? E você vai destacar no texto aquelas informações essenciais, tá? Em forma de tópico, como nós comumente fazemos, porque isso organiza aqui, olha, na nossa memorização, na nossa fixação do conteúdo, tá bom? Então, Deus abençoe e grande abraço.